Prosseguindo com o nosso curso completo de matemática, agora nós vamos aprender a multiplicar expressões com radicais de mesmo índice. Então, vejamos aqui. Recordando as propriedades dos radicais aritméticos, uma delas nos mostra que a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, usando a propriedade simétrica das igualdades, nós podemos escrever o seguinte, que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Então, se eu tenho, pessoal, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7, isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes 7, que é igual a 14. A raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6 vai ser a raiz cúbica de 5 vezes 6, que vai dar 6 vezes 5, 30. Processo inverso, né? A raiz quarta de x vezes a raiz quarta de xy vai ser igual a raiz quarta de x vezes xy, que vai dar a raiz quarta de x ao quadrado vezes y. A raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 10 vai ser igual a raiz quadrada de 5 vezes 10, que é igual a raiz quadrada de 50, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é igual a 5 raiz de 2. Então, veja como você pode fazer aqui, né, várias coisas. Então, 2 vezes a raiz sexta vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de 6 vezes 5 raiz quadrada de 2 vai ser igual a 10, ó, multipliquei esses dois aqui, e 6 vezes 2, que vai dar 2. Então, vai dar 10 raiz de 2. Então, ficou 10 raiz. Quem é 12, pessoal? 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Tiro aqui esse 2, 10 vezes 2, raiz de 3, ficou 20 raiz de 3. A raiz quinta de A ao cubo vezes B, vezes a raiz quinta de A ao quadrado vezes B, vai ficar a raiz quinta de A ao cubo vezes B, vezes a raiz quadrada de vezes A ao quadrado vezes B, vai ser igual a vezes A, a terceira vezes A ao quadrado, vai dar A quinta, B vezes B, B ao quadrado. Elimino aqui esse A, vai ficar A raiz quinta de B ao quadrado. Então, o produto de dois ou mais radicais de índices iguais é sempre um radical que tem o mesmo índice dos fatores e cujo radicando é igual ao produto dos radicandos dos fatores. Então, olha só, em alguns casos, nós temos que usar a técnica da multiplicação de polinômios. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, se eu quiser multiplicar aqui esse polinômio, ó, como é que eu vou fazer? Vou multiplicar, ó, usar aqui a distributiva, vai ficar 2 vezes A vezes 2A vezes 5B. Vai ficar 2A ao quadrado menos 10AB. Se eu tivesse aqui esse polinômio, vai ficar 3x vezes 2x, 3x vezes 5, 1 vezes 2x, mais com menos dá menos, 1 vezes 5. Então, isso aqui vai dar 6x ao quadrado, menos 15x, mais 2x, menos 5, dá 2x ao quadrado, menos 13x, menos 5. Então, veja então as situações em que vamos usar essa técnica. Primeiro exemplo. Vamos calcular aqui o valor de raiz quinta de 3 raiz de 2 menos raiz de 5. Olha aí, ó, como nós vamos fazer. Ó. Vou multiplicar esse por esse, vai ficar raiz quinta de 3 vezes raiz de 2, mais com menos dá menos, a raiz quinta, raiz de 5 vezes raiz de 5. Isso aqui vai ser igual. Olha só, pessoal. Ó, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 5, 10. Então, ficou a raiz décima de 5. Por quê, pessoal? Porque aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado, que eu elimino, sobra só 5. Então, ficou assim, ó. Vamos calcular aqui, ó, a raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 5 raiz de 2. Como é que a gente calcula isso aqui, ó? Esse por esse, raiz de 3 vezes raiz de 3, menos raiz de 3 vezes 5 raiz de 2, mais raiz de 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, mais com menos dá menos. 2 vezes raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Resolvendo aqui, ó, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, menos, ó, aqui eu tenho 1 vezes 5 vai dar 5, e 3 vezes 2 deu 6. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 deu 6. Mais com menos deu menos, 2 vezes 5 dá 10, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 10, 2 ao quadrado. Eliminando aqui, nós vamos ficar com 3, aqui vai ficar, eu tenho menos 5 raiz de 6, com mais 5 raiz de 6 vai dar menos 3 raiz de 6. Aqui ficou 10,
Eu elimino aqui esse 2, vai ficar 2 vezes 10, que é 20. Portanto, nós vamos ter 3 menos 20, vai dar menos 17, menos 3 raiz de 6. Então, vamos lembrar aqui os produtos notáveis, né, que nós estudamos na 7ª série, no 8º ano. Nós sabemos o seguinte, ó, aqui eu tenho o quadrado da soma. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui, ó, quadrado da soma de dois termos. Aqui é a diferença, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui nós temos o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nas expressões que envolvem radicais, também podemos aplicar as regras que regem os produtos notáveis. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, raiz de 5, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, isso aqui está elevado ao quadrado, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ó, isso aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, aqui vai ficar eliminando esse com esse, vai dar 5, aqui vai dar 2 vezes 5 raiz de 15, ó. 3 vezes 5 vai dar 15, mais elimino essa raiz com esse, vai dar 3. Resolvendo aqui, vai ficar 5 mais 3 mais 2 raiz de 5, que vai dar 8 mais 2 raiz de 15. Aqui eu tenho 7 menos raiz de 10 ao quadrado, isso aqui vai dar o quadrado da soma de dois termos, então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 7 ao quadrado dá 49, menos 2 vezes 7, 14, raiz de 10, mais, eliminando aqui ficou 10, portanto aqui ficou 49 mais 10 menos 14, raiz de 10, ficou com 59 menos 14, raiz de 10. E aqui eu tenho, olha só, o produto da soma pela diferença de dois termos, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro aqui vai dar 5 e o quadrado do segundo aqui vai dar 3. Então, o resultado vai ser igual a 2.